E olá para todos vocês. Beleza, turma? Beleza? Vamos lá para mais uma videoaulazinha, mais uma gravaçãozinha. Vamos lá? Bom, nessa gravação, nessa e na próxima, inclusive, né? Eu vou estar abordando dois temas que são aplicações de conceito. Literalmente aplicações de conceito. Todas aquelas partes que a gente viu na ótica, aquela questão de lente esférica, espelho esférico, ampliação, tudo isso a gente vai ver como ele é aplicado na prática para estar desenvolvendo os chamados instrumentos óticos e também como que esses conceitos, essa parte conceitual da ótica, está presente em nosso dia a dia no campo da visão. Então, nessa aula de hoje, eu vou me restringir apenas a estar discutindo com vocês a questão do funcionamento de alguns instrumentos ópticos, a lupa, microscópio, alguns tipos de telescópio. E na aula que vem eu vou fazer uma gravação específica sobre a parte da ótica da visão, tá? Bom, então aula de hoje, instrumentos ópticos. É lá na apostila 5, aquele módulo 1, 2, 3, capítulo 7, é apostila 5, capítulo 7, módulo 14, seção 1, 2, 3, tá? Bom, instrumentos ópticos. O que seria instrumentos ópticos? De cabeça, a gente pode pensar, por exemplo, telescópio, microscópio, máquina fotográfica. Mas além desses, a gente pode caracterizar como instrumento óptico também o óculos. Qualquer óculos para correção de algum problema na visão, ou até mesmo uma lupa, ela funciona, ela é classificada como um instrumento óptico. Na verdade, de maneira geral, os instrumentos ópticos são todos dispositivos que se utilizam de lente para estar produzindo um aumento ou uma redução de imagem, tá? Nesse caso, o dispositivo ele pode ter apenas uma única lente, que é o caso dos óculos, lupa, etc. Ou ele pode ser composto por um conjunto de lentes, microscópio, telescópio e por aí vai, tá? Essas lentes que fazem parte desses instrumentos, elas podem ser de dois tipos, ou divergente ou convergente. A escolha do tipo de lente, se ela converge ou se ela diverge, isso vai de acordo com o tipo de instrumento, com a finalidade do instrumento que eu desejo estar confeccionando. Se eu quero, às vezes, estar produzindo um aumento ou uma redução da imagem, eu vou estar vendo qual a melhor opção de lente, se é uma divergente ou se é uma convergente, tá? Para quem não lembra, o conceito de lente convergente e divergente, nós definimos lente convergente como a lente que, após o raio de luz atravessar ela, ele é jogado todo em uma direção, um único ponto, que é chamado ponto focal. Então, o raio de luz vem, atinge a lente, atravessa ela e converge, vai em direção a um ponto. Agora, a lente divergente é o contrário. O raio de luz ele está vindo em direção à lente e depois que ele atravessa a lente, ele é espalhado no meio. Ele não é apontado em uma única direção. Ele sofre um espalhamento, ele sofre uma divergência através do meio. Então, lente convergente é toda lente onde, quando o raio atravessa ela, ele é jogado em um único ponto. Lente divergente é quando ele é espalhado pelo meio, tá? Essa questão de divergente ou convergente não se prendam ao formato da lente. Não é porque eu desenhei, aqui nessa figura tem uma lente ovalar, né? Uma elipse, que toda elipse é uma lente convergente. Não, não. Nas aulas anteriores, em capítulos anteriores, gravações anteriores, eu falei para vocês que não é o formato que define a questão da convergência ou divergência, mas sim o índice de refração da lente e do meio que se encontra a lente, tá? Bom, tá. Então, instrumentos ópticos.
eles são formados por um ou mais lentes e eles utilizam a propriedade de convergência ou divergência que a lente possui para estar reduzindo ou aumentando o tamanho da imagem. E como eu falei, essa capacidade da lente ela está associada ao seu índice de refração e também ao seu formato, mas não exclusivamente ao seu formato. Dessa forma, é uma maneira de estar quantificando a capacidade que a lente possui em estar convergindo ou estar divergindo esses raios é através do cálculo da chamada vergência. A vergência de uma lente, ela equivale numericamente, a gente calcula a vergência de uma lente fazendo o inverso do focal. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma lente convergente. Essa distância da lente até o ponto focal, o local onde os raios se encontram, se eu fizer 1 dividido por essa distância, sei lá, vamos supor que aqui é 10 centímetros. 1 dividido por 10 vai ser 0,1. Então, a vergência dessa lente é igual a 0,1. Tá? Então, a vergência, ela mede a capacidade, é a unidade de medida da capacidade que uma lente tem em estar convergindo ou divergindo os raios de luz. E ela é calculada com base no valor da distância focal. Tá? A unidade de medida da vergência é chamada dioptria, DI. Dioptria, DI. E se for uma lente convergente, essa vergência sempre vai ser positiva. Agora, se for uma lente divergente, essa vergência vai ser negativa. Tá? É claro que no dia a dia a gente não escuta muito esse termo vergência. Talvez se a gente escutar vergência, vai pensar que é o nome de alguma coisa, o nome de uma pessoa, vergência. Mas a gente escuta, a gente até vê isso muito em nosso dia a dia. A gente vê muita vergência com outro nome. A vergência, no popular, no dia a dia, quando você vai numa ótica, por exemplo, comprar um óculos, você não pede um óculos de vergência, você costuma pedir um óculos de grau. Então, o termo grau é exatamente a mesma coisa que vergência. O termo grau, ele corresponde à maneira popular da gente utilizar, da gente chamar esse termo de vergência. Ok? Então, se vocês verem vergência ou verem grau de uma lente, é a mesma coisa. Tanto grau quanto vergência é 1 sobre a distância focal. Tá? Bom, como eu falei, um dispositivo ele pode ser formado por uma lente ou por um conjunto de lentes. Um exemplo de um dispositivo que utiliza um conjunto de lentes é a câmera fotográfica. Essa câmera aqui, que cada vez mais está esquecida, o celular está avançando cada vez mais, Essa câmera ela é composta por um conjunto de lentes. Aqui nessa imagem a gente tem 1, 2, 3 lentes. Tem 3 lentes aqui. Nesse caso, a vergência desse aparelho vai ser a soma das vergências de cada lente que compõe esse aparelho. Então, vou ter uma chamada vergência equivalente. Eu vou estar calculando, vou estar pegando o focal de cada lente separado, calculando a vergência para cada lente e eu faço uma soma direta. A soma direta da vergência desse instrumento, desse dispositivo. Ok? É tranquilinho. Como eu falei, é bem tranquilinho essa parte. Só que é claro, tem aquela história também. A vergência ela tem uma finalidade. Ela mede a capacidade de uma lente estar convergindo ou divergindo um raio de luz. Mas será que eu não poderia estar utilizando justamente essa vergência, essa informação de vergência, para estar produzindo as lentes? Exemplo. Eu sei o nível de cegueira de uma pessoa. Ou seja, se eu sei qual que é o nível que uma pessoa tem
déficit na visão, algum problema na visão, eu vou confeccionar uma lente específica que corrija aquele problema na visão. Ou, por exemplo, se eu quero um microscópio que seja capaz de ver até determinado limite, faço uma ampliação de determinado limite na minha substância que eu estou analisando. Nesses casos, eu preciso ter uma noção do formato da lente que eu estou produzindo. E para isso, a vergência ela funciona como um indicativo. Ela nos ajuda a estar produzindo uma lente com a curvatura ideal que produza a vergência necessária para estar corrigindo aquele problema de visão ou estar produzindo aquele aparelho, aquele instrumento óptico específico para gerar o aumento ou redução da imagem que eu necessito para estar fazendo determinada atividade. Tá? Então a vergência ela funciona também como uma forma de estar produzindo lentes com finalidades específicas para situações específicas. Nesse caso, então, a vergência ela é empregada na chamada equação dos fabricantes de lentes. A equação dos fabricantes de lentes, ou equação de Rayleigh, é esse troço estranho, essa sopa de letrinha aqui, mas que eu já apresentei para vocês em um outro momento da ótica. A equação de Rayleigh ela diz o seguinte: a vergência, ou 1 sobre o focal, é igual à relação entre os índices de refração, ou seja, índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio, menos 1 vezes 1 sobre o raio da face 1 da lente e 1 sobre o raio da face 2 da lente. Então, imagine que eu tenho duas lentes. Imagine que eu tenho uma lente, que é essa região azul aqui. Ela vai ter a face 1 com uma curvatura e um raio R1, e vai ter uma face 2 com um raio R2, uma outra curvatura. Se eu sei a vergência, eu consigo ir polindo uma dessas faces até que eu consiga o resultado ideal de curvatura. Eu consigo aquela curvatura que produza para mim uma convergência ou divergência dos raios capazes de oferecer o que eu espero para aquele aparelho. Tá? Lembrando que esse focal, se for lente convergente, vai ser positivo, lente divergente, negativo. Ok? Então, equação de Rayleigh é a equação que utiliza a vergência para estar confeccionando lentes com específicas curvaturas. Beleza? É uma aplicação direta da vergência. Tá? Todas essas informações são dadas. Vocês não precisam se preocupar. Esses raios são dados para vocês. É claro que, por exemplo, se ele fala que é uma lente plano-côncava. Se ele utiliza o termo plano, é porque é plano. Mas superfície plana tem raio? Não tem raio. Plano não tem raio, né? Então, nessa expressão de Rayleigh, eu apenas vou ter 1 sobre R1, porque o outro, o R2, não existe. Tá? Índice de refração. Índice de refração, como eu falava para vocês, é valor tabelado. Você não precisa decorar, você não tem que decorar. E isso vai ser dado para vocês. Então, a equação de Rayleigh, a gente vai ver no exercício, é bem aplicação de fórmula mesmo. Tá? E se por um acaso eu não sigo essa equação e eu acabo confeccionando, entre aspas, a olho, né, na base do achismo, eu produzo uma lente com alguma curvatura, com algum problema nesse raio de curvatura, essa lente não vai ser capaz de estar produzindo a imagem que eu desejo. A imagem que eu vou enxergar nesse instrumento óptico, devido a um defeito na curvatura da lente,
ela vai ser deformada. Ela vai sofrer uma chamada aberração. Pode ser esticada, mais alta, mais magra, enfim, mais compactada, ou até mesmo menos nítida. Então, alterações nessas curvaturas, tanto na face 1 quanto na face 2, elas provocam imagens deformadas, imagens que possuem aberrações. Basicamente, eu tenho dois tipos de aberrações. Eu tenho a chamada aberração esférica. Basicamente não, né? São dois tipos de aberrações. Eu tenho a aberração esférica, que é devido à acentuada curvatura da lente, que produz focos em posições distintas. Então, devido a problemas na curvatura da lente, eu vou ter focos em posições ou depois ou muito antes do ideal para aquele instrumento. O foco ele tem que ter uma posição ideal, porque o foco corresponde à vergência. Então, se o foco não é o valor ideal, a vergência não é o valor ideal. Então, a aberração esférica é quando o foco da lente que eu produzi está fora do valor que é o ideal, não é o valor ideal. Nesse caso, para estar corrigindo esse problema, sem ter que refazer a lente, né? Fazer uma nova lente, costuma-se utilizar um diafragma. Seria como uma camada, uma capa por cima da borda da lente e desloca os raios mais próximos ao eixo óptico. Tá? Então, esse diafragma seria uma capa que cobre a lente. Mas é bem fina, uma estrutura bem fina esse diafragma. Tá? Um outro tipo de aberração é a cromática. A aberração cromática ela está associada justamente à nitidez da imagem que eu estou vendo. Nesse caso, a separação das cores da luz branca, ao atravessar a lente, sofre uma dispersão. E devido à diferença dos índices de refração. Uma maneira de estar corrigindo essa aberração cromática é associando, através da associação de uma outra lente ou diversas lentes para estar recombinando as cores. Então, o raio de luz passa pela lente. Na hora que ele passa pela lente, a lente, ao invés de convergir aquele raio de luz, ela separa o raio de luz, ela cria um arco-íris. Imagina lá, você está com um óculos, você anda na rua e você não vê pessoas, você vê arco-íris. Meu Deus, o que é isso? Né? Coisa estranha. Então, uma maneira para estar corrigindo esse problema sem ter novamente que refazer a lente ou criar uma nova lente é colocando após essa lente uma nova lente que faz a recombinação das cores. Tá? Bom, instrumentos ópticos. Vamos falar um pouco agora dos tipos de instrumentos ópticos, os mais comuns. Nós temos instrumentos ópticos do tipo de projeção e do tipo de observação direta. Como o próprio nome diz, projeção, eles pegam a imagem do objeto e projetam ela em alguma superfície. Uma tela, na parede, qualquer superfície, qualquer anteparo. Então, todo instrumento que projeta a imagem sobre uma superfície, ele é classificado como instrumento de projeção. Tá? Agora, se é um instrumento que eu estou utilizando para observação direta, ou seja, a imagem virtual do objeto ela é visualizada diretamente pelo olho do observador. Eu olho no instrumento e vejo a imagem. Eu não olho para uma tela para ver a imagem, eu olho no instrumento. O primeiro exemplo de instrumento óptico que é possível falar para vocês é da lupa, que inclusive é o mais simples de todos. A lupa ela é apenas uma lente convergente. Ela vai fornecer uma imagem que sempre é virtual, direita e ampliada. Sempre. Nesse caso, o objeto ele tem que ser posicionado entre a lupa. O objeto deve ser posicionado entre o foco e o centro óptico da lente. Tá?
Então eu tenho a lupa, eu tenho que procurar posicionar esse objeto entre o foco e o centro óptico dessa lente para estar conseguindo enxergar essa ampliação. E aí aquela história, né? Quanto mais eu aproximo, maior é a minha imagem. Só que se eu aproximo demais, eu vou ter uma chamada aberração, que é um desfoque dessa imagem. Tá? Um outro tipo, esse já não é mais comum, é mais difícil você ver no dia a dia, né? É o chamado microscópio. O microscópio composto, ou microscópio composto, ele é composto por duas lentes. Uma lente é chamada ocular e outra lente é objetiva. A ocular é a que está mais próxima do olho. Então, ocular, olho. Objetiva, objeto. Objetiva, próximo do objeto. Ocular, próximo do olho. O microscópio, ele sempre vai produzir uma imagem que é virtual e ampliada. Mas, ao contrário da lupa, essa imagem vai ser invertida. Então, na lupa, eu tenho uma imagem direita. No microscópio, vai ser invertida. Isso acontece devido a justamente o microscópio ser composto por duas lentes. Então, enquanto a objetiva produz uma imagem sem inversão, a ocular inverte a imagem para os nossos olhos. Tá? Então, é por conta disso que essa imagem é invertida. A ampliação que esse microscópio produz, a ampliação que esse aparelho é capaz de produzir, ela é estimada calculando a ampliação separado de cada uma dessas lentes. Então, eu calculo a ampliação da ocular, calculo a ampliação da objetiva e fazendo o produto entre ambas, multiplicando essas duas lentes, eu vou ter a ampliação do aparelho. Para quem não lembra, ampliação de uma lente equivale à razão, equivale à divisão. Tamanho da imagem por tamanho do objeto. Então, se eu divido o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, eu tenho a ampliação da lente. No caso da objetiva, eu vou estar dividindo o tamanho da imagem produzida pela objetiva, que é esse cara aqui, ó, onde está o mouse, é a imagem da objetiva, pelo tamanho do objeto que está aqui. Esse é o fator de ampliação da objetiva, I sobre O. Na ocular, a imagem da ocular é esse I', onde está o mouse aqui. Só que essa imagem da ocular, ela vai ser resultado do objeto I da objetiva. Ou seja, a ocular vai produzir uma imagem em cima da imagem produzida pela objetiva. O objeto da ocular é a imagem da objetiva. A ocular não tem nenhuma relação com o objeto real. Ela produz uma imagem ampliada em cima da imagem que a objetiva produz. Então, a ampliação ocular vai ser I' sobre O'. Imagem que a ocular produz, esse daqui, dividido por O', que equivale ao tamanho da imagem produzida pelo objetivo. Tá? Essa daqui é a ampliação total do microscópio. Um outro aparelho é o telescópio refrator ou luneta. O telescópio refrator ou luneta, ele é muito parecido com o microscópio também. Ele é composto por duas lentes, sendo que a lente próximo dos olhos é a ocular e a lente mais afastada é a objetiva. O telescópio refrator, ele é utilizado para ver objetos a grandes distâncias. Literalmente grandes distâncias mesmo, ao contrário do microscópio. A gente não utiliza o microscópio para ver a Lua, por exemplo. Não dá. A gente utiliza o telescópio refrator. Então, ele é empregado para grandes distâncias.
Ele é formado por duas lentes convergentes e a sua objetiva, então a sua lente que está mais afastada dos olhos, a objetiva, ela possui uma distância focal da ordem de metros. Se é da ordem de metros, significa que esse raio de curvatura ele é bem pequeno. É quase uma lente plana. Quase plano, mas não é plano. Tá? E a sua lente ocular ela possui uma distância focal da ordem de centímetros. Ou seja, a curvatura dessa ocular ela é bem grande. Ela é bem grande a ponto de quase não ser uma elipse. Quase não ser, quase uma bola. De tão curvado que é ela. Então, enquanto a objetiva ela é bem achatada, a ocular ela é mais ovalar. Por padrão técnico, o aumento máximo recomendado para o telescópio é de 2,3 vezes o diâmetro da objetiva. Então, se eu vou comprar um telescópio, eu olho o diâmetro da objetiva. Se eu multiplicar por 2,3 o valor do diâmetro dessa objetiva, eu já vou saber de cara qual que é o aumento máximo que esse telescópio é capaz de produzir. Tá? Fica a dica, né? Se alguém quiser comprar um telescópio e quer saber o aumento máximo, pega lá o diâmetro da objetiva e multiplica por 2,3. Vai dar o aumento máximo que você consegue. Tá? O tamanho do telescópio, isso é legal, hein? O tamanho do telescópio ele é definido com base nos focais da convergente, dos focais da objetiva e da ocular. Se eu somar a distância focal da objetiva com a distância focal da ocular, a soma dos dois vai ser exatamente o tamanho do telescópio confeccionado. Tá? Legal isso aqui. Além disso, nós temos também a questão da ampliação do telescópio. Essa ampliação ela pode ser calculada como sendo a razão entre os focais. Então, se eu dividir a distância focal da objetiva pela distância focal da ocular, o que eu vou ter equivale justamente à ampliação da minha imagem. Tá? Então, se eu dividir o focal da objetiva pelo focal da ocular. O focal da ocular é muito pequeno mesmo, coisa de centímetros. O focal da objetiva é muito grande, da ordem de metros. Então, se eu vou dividir metro por centímetro, o que eu vou obter é da ordem de quilômetro. Então, a ampliação que eu obtenho aqui é gigantesca. Por isso que eu consigo enxergar a lua como uma bolinha no céu, e aos nossos olhos ela aumenta de tamanho. Tá? Telescópio refletor ou newtoniano é um outro tipo de telescópio semelhante ao refrator, só que ele é mais potente. Ele possui uma capacidade, uma distância observável muito maior. A diferença desse telescópio para o outro telescópio é que ele é formado não por duas lentes convergentes, mas ele possui aqui uma lente convergente, uma lente divergente, e ele utiliza também um espelho côncavo no lugar da objetiva. Então, na objetiva, eu tenho esse espelho côncavo aqui. Eu vou ter esse outro espelho aqui também. Então, o raio de luz do planeta vem, bate nessa face, nesse espelho. Aqui não é lente, aqui é um espelho. Bateu no espelho, ele é refletido em direção a esse espelho plano, espelho plano, e o espelho plano reflete através dessa lente convergente. Então, enquanto o telescópio refrator utiliza duas lentes convergentes, o telescópio refletor ele tem reflexão. Tem reflexão no espelho plano e reflexão numa lente convergente, num espelho côncavo. Tá? Duas reflexões. A vantagem:
A possibilidade de fazer espelhos com diâmetros maiores que os das lentes, assim, o aumento máximo recomendado pode ser maior. É muito mais prático a gente produzir espelho que lente, porque lente a gente tem que se preocupar com 2 raios de curvatura. O raio de curvatura, a curvatura nas 2 faces da lente. Agora no espelho só tem um lado que a gente tem que se preocupar. Se o outro é reto, não importa, é só um lado, tá? E eu acho que esse é o último, telescópio terrestre ou luneta de Galileu. O funcionamento da luneta é parecido com um refrator. A diferença está na lente ocular, que é divergente. Então, enquanto o refrator possuía 2 lentes convergentes, o de Galileu ele possui uma convergente e uma divergente. Nesse caso, o tamanho desse telescópio ele é dado por essa diferença aqui, ó. A distância focal da objetiva menos a focal do ocular. Ocular próximo da visão, objetivo mais afastado, tá? O ponto focal ele vai ser um resultado negativo por ser divergente essa lente, tá? E era isso, dessa parte de instrumentos ópticos era isso. Espero que tenham gostado. Essa aula é bem conceitual, é bem conceituzinho, tá? A única fórmula que tinha realmente era a questão a equação de Rayleigh, que eu havia comentado antes, e divergência, que talvez seja novo. O resto é tudo aplicação de conceito que a gente viu, tá? E é isso. Obrigado a todos. E exercício, né? Aplicaçãozinho. Até mais.